Tá me vendo aí? Tô. Dando uma travada aqui no meu vídeo. Mas Suave. vamos lá. Eu gosto de ver as vozes que se calam como a questão até mesmo das rotinas. As vozes que se calam pode ser uma rotina estressante que a pessoa leva, a rotina às vezes do trabalho, uma rotina familiar, às vezes uma rotina de estudos. Então, quando essa pessoa que tinha uma rotina, por vezes, estressante, ela se encontra sozinho em um período em que ela pode se interiorizar e refletir sobre o estado dela, ela começa a perceber várias coisas. No caso, respondendo sua pergunta, nós conseguimos ouvir a voz da nossa alma porque as distrações que antes nós tínhamos, agora elas são inibidas por causa de uma quarentena, por causa de um vírus, por exemplo. E Aham. eu vejo que é nessa parte, o vídeo até fala sobre isso, que eu achei muito interessante, que diz o seguinte: antes, aquilo que era motivação de vida para alguns tornam-se apenas trivialidades. E aí eu te pergunto, você sabe o que é algo trivial? Algo Não trivial? sei. O que seria algo trivial, Thiago? Então, vamos lá. Algo trivial é algo banal. Então, o que, que o vídeo vai falar? Aquilo que antes era visto como sentido da vida de algumas pessoas e motivação, agora, com esse período de interiorização, de reflexão sobre o seu ser e sobre a sua vida, ele vê que são trivialidades, são coisas banais, são coisas que não têm tanta importância quanto deveria ter. Interessante. A propósito, você nisso até acabou de responder um outro ponto que eu ia citar aqui. Você falou sobre coisas triviais, que seriam coisas banais, e eu ia perguntar o que são coisas banais. Aí você já explicou aqui. Mas vamos lá. Tá me escutando ainda? Escutando eu tô, só o meu vídeo que não está reproduzindo, mas tá me vendo legal, tá Então, eu aparecendo? ia comentar isso. Seu vídeo deu uma travada, só a sua voz que está saindo. Eu vou te desconectar aqui para ver se te reconecto. Pode ser? Pode ser Ou então, vamos você lá. quer continuar assim? Não, que for mais prático para você, Vou te desconectar então e vou tá certo. enviar a solicitação. De novo. Já enviei a solicitação. Aí. E aí, foi. Então, Thiago, é, tem uma frase do vídeo que eu Hum, separei que eu gostaria de saber a sua interpretação sobre ela. Pode ser? pode ser. O que você pensa a respeito dessa frase? Vamos lá. O que resta de pensamento quando não vemos ou sabemos o que os outros estão pensando? O que isso simboliza para você? O que resta de pensamento quando não vemos ou sabemos aquilo que os outros estão pensando? Isso. Bom, vamos lá. O que resta de pensamento? É para a pessoa. Vamos lá. Temos Mente. uma pessoa, temos o contato social, né? Mas em algum momento, né? Nós tomamos essa consciência de que não sabemos o que as pessoas estão pensando, né? E às vezes não, por exemplo, melhor, essa pandemia. Houve a Certo. reclusão, o isolamento social, e por causa disso nós tivemos esse distanciamento. Nós não sabemos, né? Não temos mais o convívio social, então nós não temos como saber o que as outras pessoas estão fazendo, o que estão falando, o que estão pensando, mesmo que nós não sabemos realmente o que as pessoas Certo. pensam, mas enfim. Como isso é, como isso nos afeta? O que a pessoa pensa a respeito de si própria? O que você pensa a respeito disso? Então, a gente, querendo ou não, a gente está voltando, a gente sempre vai voltar num processo de interiorização, num processo em que o indivíduo, a pessoa, vai se encontrar sozinho.
E agora, em que ela não está sendo mais influenciada tanto por aquelas pessoas que antes estavam à sua volta, ela agora vai começar a refletir sobre a vida dela. Então, nesse momento, pode falar. Autoconhecimento e autoaprendizado, no caso. Exatamente. Então, poderia fazer uma pergunta. Você é aquilo que você é ou você é aquilo que querem que as pessoas vejam em você? Hein? Boa reflexão. Então, assim, você é uma pessoa autêntica ou é uma pessoa forçada? Sabe? Você é uma pessoa que tem interesse no bem-estar do seu próximo ou não? Então é um momento de você olhar para você mesmo, de você rever seus conceitos, de você rever suas crenças, de você rever a sua forma de pensar sobre as coisas e você começar a tomar a atitude se você vai continuar se deixar ser influenciada pelas pessoas ou, como nós já comentamos, ter um pensamento próprio. E começar a pensar mais, por você mesmo. Não somente em você, individualismo, não. Mas pensar por você mesmo é você ter um pensamento que quando todo mundo se afaste, algo reste para você. E você saiba conviver com você mesmo sem uma angústia tão grande. E é aquela diferença, né, entre a Então, gente, voltei a live aqui. É que a live encerrou porque atingiu 1 hora, né? Mas vamos continuar a live. Eu só vou esperar o Thiago entrar aqui de novo para nós continuarmos. deu uma Thiago, hora e percebeu. deu 1 hora. Eu ia falar, o assunto estava tão bom que a gente não viu. Mas, enfim, tem como você dar uma retrospectiva nisso que tu falou aí, rapidinho? Sim, então vamos lá. Continuando, Deixa eu refazer a pergunta, só para não perder o fio da meada. vai lá. Explique a frase. Vamos lá. O que resta de pensamento quando não vemos e não sabemos o que os outros estão pensando? Ou seja, o que resta de nós mesmos, né? Quando nessa pandemia, nesse isolamento social, quando nós não estamos em contato, né? Não sabemos o que os outros estão fazendo, o que os outros estão falando, o que os outros estão pensando, embora nós não saibamos realmente o que os outros pensam, né? Mas o que resta de nós mesmos? O que isso influencia em nós, segundo a sua percepção subjetiva de ser? Rapaz, falou bonito, hein? Mas vamos lá. Como eu tinha pontuado na outra fala, nós não estamos agora no momento de pandemia, de quarentena, em que nos encontramos sozinhos. Nós estamos à parte das outras pessoas. Essas outras pessoas podem ser pessoas do trabalho, da faculdade, até mesmo da sua família. Eu fiquei sabendo de um pai que estava sem ver a sua filha por 3 meses. Então, assim, as pessoas realmente, muitas se afastaram. Então, quando você se afasta dessas influências e também de pessoas que você influencia e você se encontra sozinho, é aquele momento de você se interiorizar. É aquele momento de você refletir sobre você e sobre quem você é, sobre seus conceitos, sobre as suas atitudes, sobre a forma como você pensa. E aí vem a pergunta: o que resta de pensamento? E é algo que nós temos que perguntar para nós mesmos. Será que eu sou somente fruto daquilo que as pessoas querem que eu seja? Ou tem algo em mim que me torna único? Isso. Ou eu tenho um pensamento que é diferente dos demais? Cada pessoa ela tem, só que às vezes as pessoas não sabem disso. Entende? Como lá no início falei, cada pessoa tem a sua individualidade. Cada pessoa tem a sua personalidade. Então, o que resta de nós? Hein? O que resta? Aí, pode parecer que não resta muito, mas é nesta situação que podem aparecer o verdadeiro pensamento próprio, que a Valete colocou aí. Então,
começar a pensar por nós mesmos, rever nossos conceitos e tudo aquilo que nos engloba e pararmos de ir por aquilo que a maioria quer que nós venhamos seguir, por aquilo que a maioria fala para nós seguirmos. Porque falar, um monte de gente fala, mas realmente fazer, por vezes, são poucas pessoas. Então eu te pergunto, o que resta de você quando você está sozinho? É a diferença, como eu estava citando, entre a solidão e a solitude. A solidão, né, pelo menos eu vejo dessa forma, é quando você se sente sozinho. E você pode estar repleto de pessoas à sua volta. Você vai se sentir sozinho. Você pode estar sozinho e com a solidão você vai se sentir pior ainda. A solitude, por outro lado, já seria a situação de mesmo você sozinho, você se sentir bem com a sua companhia. E aí, por exemplo, coisas que eu gosto de fazer, eu gosto de ler um bom livro, eu gosto de tocar um violão, de canto. Eu não canto bem não, fala a verdade. Mas eu gosto de arranhar ali um pouquinho. E essas coisas me fazem bem. E uma outra situação, até adiantando também, que no vídeo fala, né? Por que que essa voz da nossa alma não deve ser encarada como caos? Essa voz não deve ser encarada como caos, porque é exatamente nesse momento que nós temos a oportunidade de nos conhecer melhor. É muito interessante porque eu estava lendo uma rápida história de Dwayne Johnson, famoso The Rock, e ele estava falando que logo ali nas 2 primeiras semanas, com a sua esposa, estava todo mundo com os ânimos alterados e hora e meia eles brigavam, discutiam, mas aí depois eles começaram a ficar mais amáveis uns com os outros. E esse período, de certo modo, foi bom porque as pessoas tiveram que se comunicar. É incrível como o pai teve que falar com o filho, a mãe teve que falar com seus filhos, entende? Então as pessoas voltaram a se comunicar. As pessoas voltaram a ter mais contato. Então isso foi muito bom. Pode falar. Uhum. Isso, no caso, essa reclusão, né, no caso da família em si, ela estreitou mais, né, aqueles laços familiares que, devido, por exemplo, às nossas rotinas do dia a dia, do nosso cotidiano, estavam, no caso, se afastando, né? Cada um tinha sua vida, por assim dizer, sua vida própria, né, individual, e com essa reclusão houve um estreitamento dessas vidas próprias, né? E eles meio que retornaram a entrar em contato entre si. Exatamente. É isso aí. Aí deixa eu te falar. Você falou sobre a individualidade. A individualidade seria, no caso, a subjetividade, que seria, no caso, a subjetividade, características próprias do indivíduo, tanto de pensamento quanto de comportamento, que o identificam como ele é, o distinguindo dos demais, no caso das outras 8 bilhões de pessoas aproximadamente que existem no mundo. É aquelas características próprias que definem o indivíduo como ele é, que o diferencia da maioria. Seria Exatamente. isso, né? Isso aí. Tá. A respeito de rever as próprias crenças que você falou na live anterior, que foi cortada devido ao tempo, o que seria uma crença? O que caracteriza algo para que possamos dizer que isso é uma crença? Então, crença, eu diria que é algo que você realmente acredita. E você é devoto daquilo. Seja de um Não, sistema religioso. não seria necessariamente uma religião, que geralmente a pessoa associa. Crença é a religião, né? Seria, no caso, tudo que você acredita. Tudo que você acredita é uma crença. Por exemplo, você está no seu trabalho, você acredita que depois do trabalho você vai chegar em casa. Isso é uma crença, no caso.
Não, não diria nesse sentido. Não? Eu diria no sentido, por exemplo, Ah, crença em um sistema religioso ligado mais a questões espirituais ou espiritualizadas, por exemplo, que fazem o ser humano, de certo modo, transcender aquilo que é visível aos olhos humanos. Um exemplo disso nós temos a religião católica, por exemplo, que eu considero uma crença, mas também uhum, existem questões que parecem ser religiões, como o budismo, mas que não é. O budismo é uma filosofia. Tem também se eu não estiver errado, o espiritismo, que também é uma filosofia. Mas é uma crença que você tem naquilo. Então, rever crenças também é um momento, nesse caso, de você se aproximar mais, de você ser mais devoto. É interessante que um dos nossos mestres, ele falou sobre isso. Porque, querendo ou não, esse fato de depositar a sua fé em algo que você não pode ver, mas em algo que te traz esperança, faz bem a você, faz bem a quem você é. E querendo ou não, fazendo bem a você, isso vai fazer acontecer que você bem vai contagiar as outras pessoas. Então foi um momento também em que eu pude ver isso. Muitas pessoas ficaram mais devotas de suas crenças, seja uma crença filosófica ou seja uma crença religiosa. interessante. Só para ressaltar aqui, gente, o reiki e a hipnose não são sistemas religiosos, tá? Não são nenhum tipo de religião, tá? Que algumas pessoas pensam que são, né? Embora são técnicas, tá? Algumas pessoas, de forma indireta, utilizem em suas religiões, mas em si não é, tá? É só uma técnica. Só queria ressaltar isso, tá? Aproveitando É essa importante. vez. E só para falar, você automaticamente respondeu a nossa nona pergunta, que seria a nona pergunta oficial, tá? Da listinha que eu tinha feito, que seria qual o motivo pelo qual o silêncio das vozes não deve ser encarado como um caos. Você conseguiu responder. Deixa eu só fazer mais uma pergunta. Na verdade, seria mais um pedido, né, para você refletir, né, nos dizer o que você pensa a respeito de mais uma frase, um trecho que eu tirei daquele vídeo. Pode ser? Pode ser, claro. Então, vamos lá. Se quem somos não é meramente o reflexo daquilo que os outros são, ou até mesmo a expectativa que queremos criar em relação às outras pessoas, qual é a sua percepção acerca dessa frase? Desse trecho, na verdade. Então, nós, por vezes, por admirarmos muito uma pessoa, nós queremos agir como ela age. Nós queremos ser como ela é, nos vestir como ela se veste, falar como ela fala. Só que nós esquecemos que ela teve experiências que moldaram ela daquela forma, enquanto nós temos outras experiências que estão nos moldando de outra forma. Então, por vezes, as pessoas procuram se refletirem em outras pessoas e esquecem da essência dela. Então, a pergunta, a reflexão, né? Se quem somos é meramente reflexo daquilo que os outros são, ou até mesmo a expectativa que queremos criar em relação às outras pessoas, quer dizer que praticamente você está vivendo uma vida sem personalidade, sem aproveitar a sua individualidade, como você bem frisou, Uhum. e falou sobre a individualidade aí muito bem. Então, o ser humano que ele está totalmente preocupado em mostrar para as pessoas as suas melhores qualidades e se refletirem nelas, querendo mostrar só o seu lado bom, ela não está aproveitando quem ela é inteiramente, ou quem ela pode se tornar inteiramente. Então é importante que a gente venha saber separar isso. Admirar algumas pessoas é muito bom.
Eu admiro, por exemplo, um cara chamado Augusto Cury. Augusto Cury, que ele é médico, o cara é psiquiatra, o cara escreve vários livros, ele tem um romance com uma pegada psicológica e existencialista que eu gostei muito, mas assim, eu vi ele dando palestra e a forma dele falar é uma. Por mais que eu admire ele, eu não vou conseguir falar da forma como ele fala, porque ele teve questões que moldaram ele daquela forma. E eu tenho a minha. Eu falo do meu jeito, eu exponho a minha opinião de uma determinada forma, porque eu tive outras experiências que me moldaram para poder eu ser assim. E isso é bom, porque nesse caso eu estou sabendo aproveitar da minha individualidade, da minha personalidade. E é isso. Uhum. É interessante, né, que nós meio que retornamos a um ponto que nós vimos no decorrer da nossa live, que foi que nós somos resultado das experiências que nós temos contato. Mas deixa eu te falar, com base nisso, né, se uma vez que nós somos resultado daquilo que nós tivemos contato, daquilo que nós fizemos, daquilo que nós experienciamos, e com esse isolamento, nós conseguimos fazer uma autoanálise, uma autorreflexão. Se nós não gostamos do que nós somos, do que nós descobrimos ser, né? Do que nós somos, a partir das experiências, dos nossos atos, do que nós fizemos, o que nós podemos fazer para mudar isso? Para que, por exemplo, daqui a uns 2 anos, nós possamos fazer uma autoanálise, uma autoavaliação e gostarmos do que nós somos. No caso, daqui a 2 anos, se nós fizermos uma autoanálise, uma autoavaliação, nós gostarmos do que nós somos. Uma vez que no aqui, no agora, no hoje, 2020, nós, por exemplo, fazendo essa autoanálise, essa reflexão, entrando em contato com essa nossa voz interna, nós não gostamos do que nós encontramos. Eu diria que seria buscar novos caminhos. Tá, Thiago, Isso. mas como assim novos caminhos? Novas experiências, você conhecer outras filosofias de vida e você ser mente aberta. Aí as pessoas vão dizer assim: como assim, Thiago, ser mente aberta? Mente aberta não é você aceitar tudo, mas é você dar a oportunidade de conhecer aquilo. E aí, você conhecendo, você vai saber se é algo bom, se é algo ruim, mas vão ser coisas que vão poder ampliar seu horizonte. Porque se você não gosta de como você é hoje, você tem a oportunidade de mudar isso. E a oportunidade é dada a você a cada segundo, a cada minuto. Então, por exemplo, se você viu que existem coisas que não gostam em você, a primeira coisa é você aceitar isso. Porque se você ficar em negação a vida toda, você nunca vai tomar o primeiro passo para poder mudar. Aceita isso, pega um papel, escreve e começa a trabalhar em cima de pontos que você quer mudar. E você quer falar, ó, isso daqui eu não tô legal, não gosto dessa minha atitude, não gosto de ser assim. E você vai começar a procurar novos caminhos para você poder modificar essas atitudes. E por mais que pareça muito difícil, o importante é dar sempre o primeiro passo. Legal, legal. É interessante. É, vamos lá. Agora, para finalizar, né, essa sequência de perguntas oficiais e não oficiais, né, que decorreu na live, qual é o motivo que fez você publicar esse vídeo, cara? O que isso mexeu com você? O que isso te trouxe que você olhou e, cara, eu tenho que publicar esse vídeo, eu tenho que mostrar às pessoas. O que você viu nesse vídeo que você falou, nossa, esse vídeo é top, eu tenho que publicar. Então, como eu estava falando no primeiro momento, eu precisava de um vídeo para subir no canal.
E aí veio um amigo meu com esse texto. E quando eu li, eu vou ter que te falar. Eu me identifiquei um pouco com o texto. Por Porque quê? eu acho que também muitas pessoas se identificaram. Porque realmente nós estamos tão distraídos com as pessoas, com a moda de pensamento, com a moda de atitude, aquilo que as pessoas tanto dizem, tanto falam, que às vezes nós esquecemos de olhar para dentro de nós e lembrar de quem somos, ou nos dar a oportunidade de nos conhecermos. Se eu te disser que eu não fiquei alguns dias, o dia todo no sofá vendo Netflix, eu vou estar mentindo. Porque eu fiquei. Mas chega uma hora em que você não pode mais ficar assim. Porque você tem que fazer o quê? Você tem que viver. Você tem que lembrar que, por mais que as coisas pareçam estar um caos, tem uma vida e você precisa vivê-la. Então, quando eu li esse texto, eu falei assim, cara, se eu me sentir um pouquinho assim, eu sei que outras pessoas também podem se sentir assim. Essas outras pessoas podem refletir sobre isso, podem pensar sobre isso. E a partir desse vídeo, quem sabe, tomar uma nova atitude para a vida delas. Então, podemos dizer que o fim último desse vídeo seria fazer as pessoas refletirem, buscarem fazer uma autoanálise, uma autorreflexão. Sim, de fato. Não à toa é TH Reflexões, para as Isso. pessoas realmente poderem refletir. Isso com um tipo de música, com uma série, seja o que for. Mas é uma oportunidade das pessoas poderem ver um vídeo na qual tem uma música agradável e que calmamente elas possam pensar um pouquinho sobre a vida delas. Esse daí é o nosso objetivo, é o objetivo do canal. E mais para frente, como eu falei, vai ter vídeos falando a respeito mais de psicologia, filosofia, sociologia e até mesmo religião. Interessante, interessante. Ah, pessoal, para quem for assistir esse vídeo depois, essa live, ela vai estar gravada, vai ficar gravada 24 horas aqui no Instagram. E logo depois eu vou salvar ela, vou publicar no YouTube. Quem estiver assistindo pelo YouTube, na descrição do vídeo, lá embaixo, vai ter o link do canal do Thiago, tá? TH Reflexões. E também vai ter o link dele das redes sociais, tanto do Instagram quanto do Facebook. Quem quiser entrar em contato com ele para estar divulgando uma reflexão sua, um texto seu, pode estar entrando em contato com ele, tá bom? Quem quiser marcar lives com ele, né? Então, deixa eu falar. Será que a gente pode abrir para fazer 3 perguntas, no caso, as pessoas que estão assistindo a nossa live? Quem quiser fazer alguma pergunta a respeito do que foi discutido, debatido, refletido aqui nessa live, quem quiser fazer alguma pergunta, se o Thiago puder responder, né? Claro, com certeza. Então, alguém anotou alguma pergunta aí? Alguém quer fazer alguma pergunta em relação a essa live para o Thiago? Enquanto o pessoal vai pensando aí, vai escrevendo, quero indicar para quem já está na área, quem já se formou como psicólogo ou está estudando, para poder seguir no Instagram a página Se Oriente. Se Oriente com 2T, Psi, que é a página de um professor, Carlos, que é um professor muito bom, e ele também fala sobre vários assuntos, psicologia, empreendimento, ele fala sobre estágios para o pessoal que está fazendo psicologia, fala sobre o concurso público, o pessoal que já se formou em psicologia e precisa de um emprego. Então, você, psicólogo ou estudante, você não pode perder. Segue lá, acompanha. Curte, Tem ajudado muito a gente. Uma coisa que eu não falei é o meu canal no YouTube, no qual vai ficar gravado essa live, é o projeto de Desvendando a Mente, tá?
Lá no canal, nós falamos sobre hipnose, sobre coaching, sobre PNL, sobre linguagem corporal, sobre reiki, sobre diversos assuntos, além de ter diversos vídeos que nós gravamos nas nossas demonstrações públicas de hipnose, nos eventos que nós vamos, que nós fazemos. Quem quiser tá dando uma olhada lá, é bem interessante. Bom, como não teve nenhuma pergunta, então creio que nós podemos encerrar a live, tá? Então, muito obrigado, Thiago, por ter aceitado o convite para vir aqui fazer essa live comigo, participado dessa entrevista. Obrigado a todos que estiveram assistindo a gente, todos que estiveram fazendo seu comentário, tá? Quem esteve presente ou quem vai assistir futuramente essa gravação, tá bom? Eu quero agradecer a todos, agradecer a Deus também por essa oportunidade, tá? E você, Thiago, quer fazer seus agradecimentos? Com certeza, quero agradecer a você mesmo, porque você viu o vídeo aí, deu uma oportunidade, né, para poder assistir, gostou, me chamou. Quero agradecer também o pessoal que me apoiou aí, para poder estar vindo nessa entrevista, falar um pouquinho do vídeo. Ao Félix, né, porque se não fosse pelo texto dele, Isso. poderia dizer que hoje, nesta noite, eu não estaria aqui. E sempre também agradecer a Deus por essa oportunidade e para poder estar falando um pouquinho aí sobre reflexão, sobre psicologia, ciência. E é isso. Muito obrigado. Então tá, a gente vai estar encerrando a live agora. Obrigadão, gente. Até a próxima.